Bom dia, queridos, bom dia. Como estamos hoje, nessa terça-feira maravilhosa, meu cara de chuva, meu cara de frio aqui em São Paulo, mas está do jeito que o paulista gosta, pegar seu casaquinho, pôr nas costas, que sai um guarda-chuva e sair. Gostoso isso, né? Põe um cobertor na cama. Nossa, é muito bom isso. Então, como é que estamos? O Luciano já está na linha. Que tem mais gente na linha aqui? Aqui estou amor aqui, a altura da câmara. Isso. Mais gente que está aqui, Eliane. Oi, gente. Oi, obrigado, Eliane. Oi. Roberto. A sala já está chegando, pessoal, nossos amigos que vêm nos ver hoje, nessa terça-feira, mais uma terça-feira para nós vivermos, né? Ai, Deus do céu, mais um. Olha, assim, de dia em dia, nós estamos já vivendo 2018, gente. Nossa, é muita coisa. Para quem, na minha geração, achava que não ia viver mais de 30 anos, 30, 40, 50, 60, 70, já deu 40, assim, e faz assim, de dia em dia, mais esse dia, mais aquele dia, mais aquele dia, já deu 40 anos, já está dando tempo para caramba, gente. Nossa Senhora. Então, eu estava aqui pensando que nós íamos conversar, porque são tantas coisas para falar, tantas coisas, que no fim a gente fica assim, até assim, meio bananado no meio de tantos temas. Então, hoje eu queria falar sobre os chakras, né? A energia dos chakras, o que é, o que não é. E estava dando uma olhadinha nos meus livros aqui, para conversar com vocês sobre isso. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Vocês podem chamar as outras pessoas para avisar que nós já estamos aqui no ar. Já temos 5 pessoas na sala, que legal. O Daiane também está aqui, do Rio Grande do Sul, muito bom, gente. Então, eu estava falando que a energia da chakras é uma coisa muito delicada, muito delicada. E é difícil falar sobre ele porque existem várias formas de se entender os chakras, né? Então, houve no passado, de 1800, quase final, para começo de 1900, a existência da Blavatsky com a teosofia e o kardecismo. E apareceu depois o Krishnamurti, que são tudo linhas de pensamento diferentes um do outro. E quando chega aqui no Brasil, no caldeirão, entra no caldeirão e mistura tudo, e aí a gente fica sem saber o que é que está falando, o que, como é que é. Então fica todo mundo assim, não sei bem, pode ser, pode não ser. Então hoje eu queria assim, dar um esclarecimento sobre essas linhas de pensamento. Por exemplo, a Blavatsky. A Blavatsky mais se aproxima da gente quanto planta de poder. A teosofia, quer dizer, o budismo, né, o tibetanismo, né, o hinduísmo, tudo ismo lá do Oriente, eles aceitam a vida assim como o conhecimento vindo através da arte do transe, do êxtase. Mas do transe pelo êxtase, não. Aí o Allan Kardec, ele falou da arte eu estou aqui tentando arrumar essa câmera aqui, da arte do êxtase, através da medianização de várias entidades. E o Krishnamurti, que foi outro grande influenciador de multidões, ele faz ao contrário. Então, se fala a chakras, ele fala, o que é chakras? A chakra é um centro de derrota, perguntando pela negação. E, no fim, a pessoa muda de assunto e não resolve nada. Então, ele vai negando, através de perguntas sobre, se fala, o sol, o que é o sol? É amarelo, o que é amarelo? Então, e aí vai dessa negação que chega no Deus e acabou, não tem mais outro assunto, entendeu? É isso. Então, essas coisas vão dando muitas confusões. Além disso, também tem muitas linhas de religiões e pensamentos filosóficos que saem devido à filosofia dos chakras. Então, tem a dos raios. Cada chakra é um raio. Esse aqui é muito interessante, o que fez esse dos raios da Saint-Germain. Vocês se lembram desses chakras? Que as pessoas se vestem com uma cor, se vestem...
Então, o raio. Então, eu vou pegar aqui o primeiro raio, vou falar sobre esse raio, é muito interessante. Raio de chakra da cabeça, esse raio produz. Então, o que é esse raio? Tem o coração, do saco, da garganta, da base. O que mais? É raio pra caramba. Esse raio que eu quero falar. Eu vou falar o raio através das cores. Então, esses raios através das cores que fez a ponte da liberdade. Então, a ponte da liberdade, que eu acho que a maioria dos espiritualistas sabe do que se trata. Então, aqui está, onde está? Estou procurando aqui. Então, que fez uma meditação para cada dia da semana, aliou o primeiro raio aos planos, então, da qualidade do espírito, o primeiro raio, o espírito puro, o monástico, a vontade, a intuição, a mente e a emoção. E a base, o sexual, a procriação. E aí eles vão por entidades correspondentes àqueles chakras, os irmãos ascensionados, que vão mudando, as essências, as flores. Então, tudo vai sendo ligado a esses chakras, as doenças. Então, sai um monte de coisa e no fim você começa a entender melhor do que se trata os raios. Então, aqui, o primeiro raio é a personalidade. Tá, o segundo raio, criar sofrimento advindo do apego, da identidade. O terceiro raio pode dificuldade devido aos desvios da maneira diferente de formação. Facilita a disciplina também, aí é a disciplina. O quarto raio, iluminação através do conflito e a determinação. Quinto raio, o amor inteligente. Sexto raio, atitude, capacidade de compreensão. Sétimo raio, pode ser causa psíquica, energia da personalidade e sentimento relacionado ao espírito. Principal raio de cura. Então, esses chakras aqui vão falando desses raios, dessas meditações. E aqui eu falava-se muito nessa época, nessa linha budista, nessa linha indiana, essa linha chinesa, na realidade, que é dos tibetanos, falava-se muito na Kundalini, da iluminação, que era o objetivo máximo de todo mundo ali na época, era alcançar a meditação. Como os católicos agora, eles querem alcançar a santidade. E aí vai, outros a sabedoria. E aí vai indo... Cada um vai com seus objetivos todos para chegar lá do mesmo jeito. Então, teve uma pessoa, o Gobi Krishna, um indiano, que escreveu um livrinho porque sobre a despertar da Kundalini, porque foi tão difícil para ele, quando ele chegou na luz e conseguiu permanecer nela, que ele não sabia o que fazer da vida, porque ele era um homem comum lá na Índia, ele trabalhava funcionando de estrada de ferro. Então, ele fazia assim, ele acordava de manhã, sentava na posição lá de yoga e ficava meditando por 1 hora, meia hora, dependendo do tempo que ele tinha. Acabou a meditação, ele levantava, talvez comesse um pouquinho, saía de casa, atravessava a rua e ia para o serviço dele. Tá. Essa era a rotina dele. No fim do dia, fazia o contrário, atravessava a rua, vinha para casa. Comum, sem nada, não era um homem que lia muito, não era um que sabia muito, não era nada. Ele só fazia isso. Tinha a esposa dele, os filhos dele, as distrações dele com a família e acabou. Pronto, é isso. Então, ele meditava, ele falava que não pensava em nada, ficava só vazio. Pronto, só isso. Era só isto. Então, um dia, lá para os tantos da vida dele, já há muito tempo, acho que 10, 15 anos que ele meditava, ele meditou. Sentou, acabou a meditação, levantou, tomou seus de jejum e foi atravessar a rua. Levou 2 horas e meia para atravessar a rua. 1 hora estreita de terra, estreitinha de terra. Ele achou que não estava normal, tão devagar que ele foi. Ele não percebeu. Tá, chegou lá, trabalhou naquele lentidão que ele se encontrava naquele estado alfa profundo, acabou o trabalho, voltou para casa. Levou 4 horas para atravessar a mesma rua. Chegou na casa dele e falou, não está normal, tem alguma coisa que está errado. O que aconteceu? Foi depois que eu acabei de meditar. Então vamos falar com o guru, vamos falar isso, vamos ver aquilo.
E ele encontrou muita dificuldade, porque ninguém falava nada para ele, ninguém esclarecia nada. E ele começou a falar que todo mundo devia saber sobre a percepção superior. Ele chama assim, olha, esse livrinho que ele escreveu, o único livro que ele escreveu, Despertar da Kundalini, de Gobi Krishna. Ó, que ele tem aqui na frente, os chakras. Tá vendo? E é um livro muito confiável, porque eu já ouvi falar de tudo da Kundalini. Fala uma coisa, fala outra, fala coisas incríveis, mas não esclarece como é que, o que é essa, o que é a Kundalini, o que é essa energia vital que está dormindo no chakra básico, quer dizer, daqui a pouco eu vou falar onde ele fica, e ele sobe e vem para o chakra superior. Uma energia que aí ela ilumina o cérebro. É isso. Então, então as coisas benéficas, as coisas que não são legais, ele não sabia. Ele era vegetariano, tá, e aí? Tá, mas só ele rezava, né? Nada dava certo para ele nesse estado, até que ele começou a perceber por ele mesmo. E ele teve, ele conta aqui nesse livro que ele teve muitas alterações, assim, de impulsos sexuais imensos, depois nada, violência, depois nada, até ele acertar a energia, ele foi para extremo, você é um louco, você é um doente. E aí a mulher dele do lado dele com compreensão sobre o que estava acontecendo com ele. Aí então, até que ele começou a perceber que ele tinha que comer uma coisinha, acho que cada 3 horas, 4 horas, nem que fosse uma frutinha. Aí ele foi acalmando, até que ele conseguiu controlar aquele estado alfa, vim para beta um pouco para poder escrever esse livro e começar a falar sobre a Kundalini e explicar para as pessoas o que ele passou. Então ele conta como é que é esse despertar, como é que foi isso para ele, como é que ele sofreu com isso, e que ele não se sentiu mais santo, mais puro, mais purificado, santificado, iluminado. Ele nem sequer fala em iluminado, ele não fala isso. Então ele fala que ele abriu a consciência, abrindo a consciência, ele capta as coisas, a sabedoria que está no mundo e transmite, filtra, claro, e transmite para o mundo à medida que isso é possível para ele. Mas que ele, pela consciência dele, ele decidiu falar só sobre Kundalini e chakras. Então, o guru lá na ilha já está desencarnado, que falava sobre, deu as instruções sobre a Kundalini e que melhor fez. Então, ele chama Gobi Krishna, da editora Pensamento, evidentemente. Tá? Esse livro aqui. É um livrinho muito legal. Então, e aqui vai o autor aqui vai falando sobre, fazendo entrevista com ele, fala, ele vai contando sobre a principal coisa é a meditação. Então, todo dia faz meditação, todo dia a pessoa se pensa, reflete, esvazia o pensamento antes de começar o dia. Isso pode levar à iluminação. E como é que você faz? Depois que chegou na luz, como é que você faz? Você recolhe, vira um iluminado, anuncia para o mundo, como é que vai ser seu dia no dia a dia, como é que vai ser você na sua família, você no seu trabalho. Então, ele dá essas orientações sobre alimentação, sobre descrição, sobre, sabe, não ficar chamando muita atenção, ser útil para a humanidade sem fazer muito estardalhaço, como se você fosse a única pessoa no mundo a ser iluminado. Então, hoje em dia tem muitos que estão na boa, porque é cruel também. O pessoal não deixa a pessoa ser humano. Então, não tem ser humano ainda, aí fica outra coisa. Então, tem outro livro aqui que é Perispírito. Esse livro é um livro muito importante, que diz que a Ana Bessan e a Blavatsky, da Teosofia, eles acreditavam ser real a comunicação dos espíritos.
mas contraindicavam o exercício da mediunidade, pelas falhas que apresentam. Preferiram obter o conhecimento através do êxtase e do transe, como fazem os indianos. Esses orientalistas pouco valorizavam o evangelho, preferiram o ensino do humanismo, mas é linha. Então, eles eram mais budismo, brahmaniano, do que espiritualista, kardecista ou outra coisa, entendeu? É linha de pensamento, não é que está contra, é outra linha, outra forma de chegar na mesma coisa. Então esse que é o ponto que chamou muita atenção e eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, porque isso também é uma questão para nós, dentro do Daime, dentro da ayahuasca, dentro do nosso trabalho até. Então você vai no Alto Santo, você não vê ninguém dando comunicação. Então lá pega, canta quase 300 hinos e e ninguém chilica ali. Aí você vai em outros lugares, as pessoas caem no chão, deita, dão um passe, faz energização com a mão, vira a cabeça, vai, dança, faz um monte de coisa, grita, pula, e às vezes fala, e o que é aquilo? São manifestações do quê? Como? Que seres são aqueles que estão ali? Ou coisas da própria pessoa, da mente da pessoa, que ela quer extravasar? O que é isso? Então, são coisas que eu também refleti, porque eu também sou médium, eu também recebo. Então, como é que é? Como é que são essas coisas, né? Então, eu percebi que se generalizar dentro do trabalho mediunizações com fala, nós vamos ficar loucos. Porque cada um tem a sua orientação, tem seu preto velho, tem sua Kundalini, tem sua pombagira, tem isso, tem aquilo, e cada um tem sua ideia. E vai começar a mandar recado para o outro, e pegar assim duas entidades conversando incorporadas, como eu já vi, que vira uma loucura, não dá certo. Vira um caldeirão de doido. Ou então organiza com o espiritismo. Todo mundo senta, mesa branca, vão treinar os médios, vão ver, um fala de cada vez, vão ver quem está falando, ou faz com uma umbanda. Senta no banquinho, vamos dar consulta para ser consolador, dar boas palavras para as pessoas, vamos trabalhar, fazer isso. Então, o que nós vamos fazer? Pensa bem, é uma decisão importante, é difícil. Então, eu percebi, talvez, a nossa prática com a ayahuasca, que as entidades, as forças espirituais, elas vêm do meu jeito. Elas vêm como vem para todo mundo, não? Porque elas vêm. Né? Então, como é que você faz? Você dá passagem ou não dá passagem? Então, pela observação com a ayahuasca, ela pode, essas forças podem não chegar exatamente na matéria, elas chegam no perispírito, no corpo astral. E às vezes é tão forte, e a pessoa pega, não consegue resistir à aproximação da energia, que já se chacoalha. De tão forte, e às vezes é para ela a aproximação de um outro ser. Mas não há necessidade de chacoalhar. Eu vi que elas se comunicam da mesma forma, de forma energética, de uma forma que você entende o que está falando, e tem um detalhe, todo mundo está em transe igual a você. Então não precisa dar recado. Então você não precisa dar passe no outro, porque todo mundo está em transe e com capacidade de receber a energia celeste da mesma forma que você recebe, entendeu? O que não quer dizer que todo mundo está ligado na mesma ser, nos mesmos espíritos e na mesma faixa de vibração, porque não é todo mundo que vai para um lado, outros vão para o outro, não é verdade? Mas cada um fica no seu processo de evolução, e fica mais calmo assim, porque se começar a abrir para comunicação, a gente vai virar barquinha. A barquinha faz isso. Eles têm um salãozinho, tem os quartinhos, que põe os médios lá para dar comunicação, dar atendimento, e quem não tem disciplina, eles põe no outro quarto e fecha a porta. Eu não vou fazer isso. Eu não sei fazer, não é de mim fazer isso. Então, eu optei pela gente, se o máximo, liberar. Quando não aguenta, vai lá, dança um pouco, fica um pouco incorporado, mas parou aí, entendeu? Porque se tiver que falar alguma coisa, vai dizer, quer queira, quer não. Se a gente não, mesmo que a gente não queira, vai acontecer, entendeu? Então foi essa a ideia que eu tive
a respeito disso, e eu peguei esse livro para falar sobre essa diferença entre a Blavatsky, o esoterismo da teosofia, com o espiritismo. São linhas diferentes, está certo ou está errado? É o que você quiser, o que você se adaptar aos diversos tipos de personalidade que a pessoa tem, ela vai escolher qual que é melhor para ela, qual que não é melhor. Então, são por personalidades que a gente escolhe as nossas linhas. E a linha de trabalho que a gente vai ter. Não é uma coisa que você... Não, essa aqui é maior, melhor que aquela. Não, é o que for melhor para você. Porque todas elas são boas, não tem ruim. Então, pensando nisso, aqui eu peguei outro livro sobre os chakras. Tem outro livro que eu gosto muito, esse já é mais indiano. Eu acho que está na lista nossa de indicação. Aqui o chakras. Sobre os chakras, síntese energética de transformação. Esse é um tipo mais tibetano e ele fala sobre o que é os chakras. O que é o chakra? Sobre a forma, tem os desenhos dos chakras que os tibetanos fizeram lá atrás, que eu acho muito bonito. Então, vamos pegar um desenho muito bacana, que é reproduzido no mundo inteiro. Inclusive, nós tivemos olha que coisa linda. Tem camiseta, não é lindo? Não é lindo esse chakra ali, esses desenhos? É arte, né? A arte do pessoal. Oba, arco-íris na cabeça, né? Então, eles vão falando aqui sobre os vários estágios dos chakras e da yoga. Então, a forma de trabalho da yoga que o pessoal faz, eu tinha acabado de ver isso aqui e me perdi aqui, mas eu acho outra vez. Então, porque quando eu comecei a estudar yoga, aqui está, deve estar aqui. Então, eles estão aliados à forma geométrica. Então, isso aqui é muito importante, vocês verem. Lembra que eu falei que quando a gente não entende, a mente geometriza? Então, olha aqui, se prepara. As formas geométricas relacionadas a cada chakra, e quando geometriza muito, são várias relações entre uma e outra, é como se fosse uma linguagem. Então, mas se você sabe para que chakra, que nível de energia você está recebendo aquela informação, você sabe que você receber mais em forma de círculo é uma coisa, a forma de cruz é outra, a forma triangular é outra, mais ou menos você consegue sacar o que é que está sendo arquivado ali, mas você tem uma noção sobre isso. E esse que é o importante, que eu achei extremamente importante. Nós estamos estudando e tendo consciência disso aqui. Então, símbolos que representam os raios de energia. Então, a base, aqui, a base aqui é oba, aqui, aqui, é o círculo, que é o sexual. A cruz é o segundo. O segundo é é sexual também, é a captação, faz captação. O terceiro é o esplênico, é o triângulo. O quarto é o triângulo cruzado em forma de X, que é o plexo solar. Tá? O quinto é a estrela, o terceiro a estrela de 5 pontas para baixo. O sexto é uma flor, a forma já é mais circular. O quarto é uma roda que gira, a roda da fortuna, o sétimo, que foi usado indevidamente como símbolo na Alemanha. E fala que fez ao contrário, realmente fez ao contrário. E quem ensinou? Os monges estavam lá, eles não sabiam, mas ensinaram, né? Fazer o quê? Quanta gente usa isso aqui de forma indevida? Várias pessoas usam de forma indevida, por isso mesmo que esse conhecimento não pode ser dado sem que haja também, venha junto a moral, a disciplina, a doutrina. Sem que não vier junto. Se não vier junto isso, realmente fica muito difícil
você passar um conhecimento. Então, o resultado é esse. Então, ensinou o vegetarianismo, ensinaram a meditação, e tudo isso foi aplicado lá na Alemanha, foi aplicado em vários lugares, lá foi mais. E deu no que deu aí, mas não deu porque aprenderam isso, deu porque não teve ensinamento ético-moral junto. Então aqui está falando sobre os vários tipos de estudo de yoga. Então, Raja Yoga é o yoga da meditação. Quando a pessoa faz, eu faço tudo de meditação, ele está fazendo praticamente Raja Yoga, a suspensão do pensamento. É capaz de atingir a união pela vontade dele. Jnana Yoga, yoga do conhecimento, é através da discriminação constante entre o real e o irreal. Karma Yoga é aquele que faz pelo dever, motivo do dever, não pela natureza do prazer, mas pela natureza animal. Capacita a união de servir. Bhakti Yoga, devoção espiritual. A busca através da devoção, do amor e da renúncia. Hatha Yoga, disciplina. Aspirante busca união através de artifícios psicológicos de estados alterados da consciência. Esse é o qual nós nos identificamos quanto ayahuasqueiros. É o Hatha Yoga. É indicado para aspirantes que requerem treino físico pelas forças específicas e atingem um objetivo. Meditação livre. Cada uma dessas ciências de yoga se aproxima, cada um ao seu modo, ao mesmo pensamento. Então, é tudo a mesma coisa, mas nós fazemos, nos aproximamos do Hatha Yoga. Embora eu, pessoalmente, gosto do Raja Yoga também, né, que é o primeiro que eles falam. Mas é tudo a mesma coisa, tudo igual. Então, aqui, falando sobre isso, não sei se eu estou confundindo mais do que estou resolvendo, mas, em todo caso, estou passando assim rapidamente sobre esses assuntos. Eu fui ler minha primeira formação de acupunturista e estudei taoísmo e macrobiótica anos e anos e anos e anos da minha vida. Eu acho que dos 36 aos 58 anos de idade. Esse tempo inteiro fiquei estudando e lendo, e tenho meus livros do Micho Koshi ainda como Bíblia quase, né? E esse conhecimento da macrobiótica, dos princípios de vida yin yang do universo, me deu uma compreensão que esclareceu a minha mente extremamente racional. Então, como eu sou muito, muito racional, basicamente não deixo de ser, cada vez menos, evidentemente, eu me mudei muito e me convenci muito das coisas do universo através da acupuntura, do estudo dos pontos de acupuntura e do raciocínio chinês. Que eles falam que foi aí que eu entendi a energia do universo não como uma coisa circular, porque se você vê aqui no nosso desenho do mapa, dos chakras, como os tibetanos faziam, né? Esse é um desenho copiado dos tibetanos, eu ganhei uma faixa com esse desenho e pus um quadro porque eu achei muito bonito, mas já é uma faixa. Então, tudo é circular. Então, você entra na roda da vida, na roda de Sansara. Você entra na roda da vida. Tudo é círculo, tudo é círculo. Então, tudo termina quando começa. Tudo começa quando termina. E a vida se torna um eterno recomeço de alguma coisa. Quando eu vi o pensamento indiano, o pensamento chinês, tibetano, sobre isso, foi que realmente eu tive que compor esse conhecimento mais da roda da espiral. Quando eles falam assim que tudo é espiral no ouvido, a estrutura do ouvido interno, é espiral. Essa planta que está atrás de mim é uma espiral. Olha aqui, é uma espiral. A roda do cabelo, o DNA, os próprios formações dos céus, a própria energia da criança. Então, esse é para começar. Ele fala, as impressões digitais são círculos espirais. São a força centrípeta yang.
que vai da periferia para o centro, ou do centro para a periferia. A impressão digital, a espiral da cabeça, as galáxias, a estrutura do ouvido, a molécula do DNA, a formação de partículas pré-atômicas, o modelo estrutural da pré-atômica, ele também é a espiral, ele vai nessa aqui, ó, aqui. Para quem não viu ainda, ele, tá? E a energia da primeira fase de desenvolvimento do embrião também vai em espiral. Isso para falar de algumas coisas. Então, eles provam, através disso, que a evolução do ser humano, as conchas marinhas, as correntes do oceano, todas, é um padrão universal, a espiral. Então, quando você entra num círculo, como um círculo de começo e fim, como fala também no tarô, você não sai dele, então você fica preso a um eterno recomeçar. Claro que tudo é um eterno recomeçar, mas é um eterno recomeçar a partir dessa espiral que eu já falei, ela passa pelo mesmo lugar, mas não é o mesmo lugar, ela não fecha o ciclo, ela sobe, ou desce, ou vai para os lados, não importa que lado é. Então, ela vai sempre em evolução espiralada. Então, isso fez uma diferença de linha de pensamento, de forma de pensar. Não claro que a gente vai renunciar o saber de outras linhas, tanto que eles estão aqui, ó. Eu acho que nós temos que unir integrar esses conhecimentos sem rejeitá-los, mas saber discernir o que nós estamos fazendo. Nós estamos fechados num processo de reencarnatório ou estamos vivendo um sistema mais espiralado. Eu devo dizer que quem é um asqueiro está mais no sistema espiralado. Ele não fechou, ele vai, enfim. Então, ele fala sobre as várias formas que a humanidade de eterna adoração pela justiça, pela paz, pela verdade, pelo amor, pelo conforto, prazer, adaptabilidade. Então, tem formas e formas da pessoa evoluir. Então, o ser humano, ele vai fazendo as suas evoluções de várias formas, de várias maneiras, e os indianos vão falando sobre a formação, foi uma coisa muito interessante. Como é que um corpo aqui na Terra é desse jeito e em outro planeta pode ser diferente? Então, conta que os sábios chineses disseram que assim pode ser diferente. Determinado por quê? Determinado pelos ventos solares. Então, os ventos que circundam o planeta determinam a forma de vida que vai existir naquele planeta. Ele molda, como molda numa pedra. Então, aqui nesse planeta não existe reta. Essa reta que você está vendo nesse quadro é feita pelo ser humano. O ser humano, ó, ele não tem reta, ó o corpo. Ó. É tudo circular, não tem, ó os dedos. Ó. Não tem reta. Ó as linhas da mão. Não tem reta no corpo, não tem reta na natureza, olha essa planta. Não tem reta na terra, olha a árvore. Não tem reta. Porque os ventos, eles moldam ondulatórios. Einstein falou que não tem reta, ondulatório. Então, determina que o planeta seja ovalado e todas as coisas que estão na Terra tenham esse acabamento, vamos dizer assim. Então, ele fala sobre essa força que vem do sistema solar. Então, cada um conforme o seu sistema solar, a gente mais ou menos dá para sacar que tipo de ser que vive lá, qual a forma que aquele ser vive lá. Parece simples, né? Mas não é nada simples, né? É isso que ele fala, mas é perfeitamente aceitável e racional. Então, mesmo assim, o Michio Kushi fala que um homem pode comer de tudo. Um homem de saúde, um ser humano de saúde, com uma perfeita saúde, ele come todas as coisas e nada lhe faz mal, inclusive veneno. E é verdade. É verdade verdadeira mesmo. Então, ele come todas as coisas, gordura, fritura, pedra, o que for, e vai passar bem. Quando começa a passar mal, quando aquilo começa a afetar alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é que comida que eu estou comendo está fazendo mal. Então, quando você vai no médico, o que faz? A primeira coisa que ele vai te dar
restrição alimentar. Então, é isso. Então, quando a gente começa a ter a restrição e não poder comer isso, não poder comer aquilo, porque alguma coisa no nosso corpo realmente não está de acordo com o que tem que ser. Daí conta que quando esse autor, o Machicus, veio ao Brasil, né, chegou no Rio de Janeiro. A primeira coisa que ele foi para um restaurante. Vamos para um restaurante, mas aquela que ele queria ir, porque é o rei da comida. Então ele pediu uma feijoada e tomou uma caipirinha, rotou e passou bem. Mostrou que tinha boa saúde. Mostrou que tinha boa saúde. Então ele fala sobre isso, que a partir desse pensamento, você sabe o que vai fazer bem e o que vai fazer mal. Então é isso aí, com mais alimentos yin e alimentos yang, como eles costumam classificar todos os alimentos. Então, a partir disso, eles vão passar todas essas energias através de pontos de acupuntura também, né? Então, você vai ter uma série de conhecimentos sobre como é que essas energias rodam no corpo, vão para cá e vão para lá. É importante saber? Eu acho que é importante saber, sim. Eu acho que é importante saber que energia é mais yin, que energia é mais yang. E a partir disso, por exemplo, você está muito triste, muito chateado, muito deprimido. Você vai comer, você está mais yin, como coisa mais yang. Você está muito bravo, muito concentrado, muito acordado, muito ativo, você vai comer coisa mais yin. Então não tem o que é ruim e o que é bom, tem o que é necessário. Então isso é muito legal, esse conceito da energia chinesa, oriental, não vamos nem dizer chinesa, porque não pertence só à China, pertence ao Japão, à Coreia, tudo aquele lado. Ela não discrimina assim, o bom e o ruim, o necessário. Então, imagina assim, que a energia vem assim, ó. Ela vem da Terra, né, em espiral, e sobe. Ela sobe, quando ela sobe, ela vai yangizando. Quando chega lá em cima, yang total, ela desce, então ela sobe e ela desce o tempo inteiro, através dos meridianos, dos chakras. O tempo inteiro isso acontece. Quando alguma coisa acontece nesse fluxo de energia, nós passamos mal, ficamos doentes, é a hora do passe. A hora que você vai tomar um passe para acertar essa energia. Ótimo, você põe o pé na terra, você põe a mão na terra, você fica perto da natureza. Por isso que a maioria de todos os centros espiritualistas é perto de natureza, é perto de árvore, para facilitar o contato do ser humano, para se reequilibrar na natureza. Não podendo e não dando muito certo só isso, aí você vai partir para o exercício físico. Você vai andar, você vai olhar para o horizonte. Então, uma pessoa que fica numa casa, num apartamento, num lugar fechado, num isolamento, numa cadeia, ou numa hospital muito tempo, não tem horizonte. Ele acaba ficando mais doente ainda do que ele estava. Pelo menos psicologicamente ele fica mais doente. Então ele faz o quê? Ele tem que ter horizonte. Então o ser humano precisa olhar para o céu, olhar para o mar, olhar para o verde, olhar para a terra. Ele tem que ter horizonte para ver. Então é necessário nós sairmos e termos horizonte. Uma das coisas que eu gosto muito dos espaços em que a Porta do Sol existe é que todos os lugares têm horizonte. Então, isso é extremamente importante. Então, isso aí não dando certo, para esse horizonte, só isso não bastando, daí vai para a alimentação para fazer, uma restrição alimentar, uma reorganização alimentar. Porque às vezes tem hora que a água é bom, mas se você tomar só água vai ficar ruim, entendeu? Não é que a água é ruim, não é ruim. Então a água é boa, mas de mais e de menos vai causar problema. Então é isso aí que vai falando sobre as energias dos chakras. Então ele fala sobre a forma muito yang. Como é que uma pessoa... É um mapinha aqui que eu vou ler para você, que eu acho maravilhoso. Aqui, ó, tá vendo? Ó. Quem quiser fotografar, fotografa. Desenvolvência da arrogância. Lembra que nós falamos assim, que a ayahuasca, principalmente a produção, é o último lugar do arrogante? Então, agora tem dois tipos de arrogância. Tem a arrogante yin, mais yin,
e tem o arrogante mais yang. Então, eu vou falar como é que é o arrogante mais yin. Primeiro, os dois. A primeira coisa que a pessoa começa a ter, quando começa a desenvolver a arrogância, é uma fadiga geral. Ah, hoje eu não aguento. Começa, aí a pessoa começa assim e se lamenta. Ai, porque minha mãe, ai, porque o dia. Então, dá uma coisa yang para ela comer, assim. Uma semente, sabe? Um arroz integral, ela já vai melhorar um pouquinho. Porque essa lamentação é próprio da princípio da arrogância yin, que é uma arrogância que ela vai crescendo. Depois desse ponto da lamentação, a yang vai fazer o quê? Eu vou falar os dois que fica mais fácil. Instabilidade. A yin lamenta, a yang fica, ai, porque a vida podia ser melhor, por que eu trabalho não é à noite, se é de dia? Se é de dia, por que não é de dia? Você sabe por que não é sábado, por que não é domingo, por que não sei lá. Então, é a primeira fase desse problema, são os primeiros passos que a pessoa vai dar. O segundo passo, o yin, ele vai dar na melancolia, então fica comprido, parado. O yang, olha, duro, rígido, ele começa a ficar duro, corpo duro. O segundo passo, o yin, ele começa a ficar com medo, ele tem medo. Ai, estou com medo. Ai, vai acontecer alguma coisa. E o yang, mau humor. Começa a ficar enchendo o saco. Mau humor. O yin, ele desconfia, suspeita das coisas. Certo ou não? O outro começa a contestar, mas será? Vamos pensar melhor, vamos ver. Vamos ver os conceitos. O yin, ele tem um complexo de inferioridade. Então, tudo dele, para ele, você fala assim, você está de azul, ele já acha que você está criticando. E o outro tem complexo de superioridade, ele acha que você quer pegar o azul dele. Aí o yin vai para a esquizofrenia, ele começa a se dividir. É isso mais aquilo, entendeu? E o yang vai para o egocentrismo. O yin vai para a escravatura total, daí ele cai. Fica na mão dos obsessores dele mesmo, e tudo certo e tal. E o yang vai para a dominação, ele quer dominar todo mundo. O mundo tem que estar aos pés dele. É isso. Arrogância. Então, a fadiga geral é dos dois. Lamentação, perda gradual do pensamento, dos pensamentos e comportamentos claros. O pensamento fica confuso. O yang, ele fica, o gestual dele fica meio desconexo, fica, sabe, com a mão assim, desconexa. E aí vai para yang e para yang. Uma vez diagnosticado, ou a pessoa perceber que está sendo mais uma yang, já pela alimentação, pela instabilidade inicial, então ela pode corrigir isso através da alimentação, sabe? Uma alimentação mais yang, uma alimentação mais yang. Então isso aí é muito fácil, porque se eu for começar a dar todos os estágios dos problemas e das doenças que vão dar, a gente não vai sair daqui hoje. Isso está na internet, fácil de pegar. Então, nós vamos começar a ver como é que a humanidade ela vai evoluindo. São livros antigos que estão cheios de pó, estava lá em cima. E vai mudando as coisas na forma como a gente vai entendendo e tendo capacidade nós mesmos de ir nos corrigindo e vendo e entendendo que todas as coisas têm uma maneira de ser corrigida antes de virar doença, porque todos esses estágios que eu falei são materializações, início da materialização das doenças. Então, mesmo o Yin Yang, aqui o Michio Kushi, ele tem depois ele começa a falar sobre o desenvolvimento das doenças mais Yin, mais Yang, a partir desse mapinha. Conforme a doença que a pessoa está, você vai saber qual o grau de psicológico que a pessoa se encontra dentro do seu complexo de arrogância, né? Dentro do desenvolvimento da arrogância, que a pessoa não fica arrogante de repente, ela vai ficando de acordo também com isso. Então, como é que quebra? Então, a ayahuasca é uma das coisas, por isso que eu estou falando da arrogância, que a ayahuasca é o último portal do arrogante.
Depois disso, no arrogante não tem mais para onde ir. É aí que vai resolver. Chegou lá, o famoso chegou lá. Então, a Oscar ela vai quebrar as coraças que são feitas no corpo, que foi tão bem estudada na bioenergética, que endurece os músculos, ela vai começar a quebrar, e às vezes faz isso quase de uma vez, né? Ou aos poucos, a gente tem que rezar para você aos poucos, porque de uma vez é foda. Nossa Senhora. Então a pessoa vai, berra, chora, geme e tudo mais, e para quebrar as camadas que ela fez da arrogância, que em geral, quando é a arrogância que faz coraça, é a da rigidez yang. Então você vai dar mais comida alimentar yin para ela, vai aconselhar ela a nadar, meditar, fazer coisas assim mais yin. Posição mais íntima. No outro, ele dá medo, a pessoa tem medo de tudo. Então, a pessoa manifesta isso dentro do trabalho, medo, ai meu Deus, o medo, porque eu vi isso, porque eu vi o capeta, porque não sei quem falou, que o meu vizinho do lado é isso e aquilo. Ela começa, sabe, é uma forma da arrogância, da formação da arrogância, tá, em se manifestar. Se desvalorizar ou valorizar demais, tudo isso vai se manifestando e a gente sabendo que isso faz parte de um processo da construção da nossa arrogância, a gente sabe que aquilo nos pertence e que pode estar sendo mostrado para poder ser resolvido e liberado e mudado. É o que faz mudar a nossa personalidade, é a gente aceitar mais as coisas do mundo, até nas coisas mais simples que as pessoas propõem para a gente. Então, eu estava vendo aqui hoje que coisas simples, né? Eu comprei um tapete de borracha para pôr na cozinha, que eu acho muito bom, isso que é mais fácil de limpar do que tapete de pano, né? Então, pus e estava meio comprido o tapete, estou achando bom, tá ótimo. Aí um amigo chegou e falou assim, eu estou achando muito comprido esse tapete, porque você não faz só do tamanho da pia? Vou fazer. Eu aceitei. Cortou, ficou bom. Ficou muito bom, ficou melhor do que comprido. Então, é simples isso, muito simples. Mas em outros tempos, gente, foram muitos anos atrás, eu não aceitaria. Não é assim, eu achei bom assim, acabou. Porque está querendo dar palpite, daí eu já ia para questionamento. Porque está se metendo, porque não sei o que lá, porque está me criticando no quê, mas o que está criticando além disso. Pronto, já quebrar um pau desgraçado por causa do bendito de um tapete. Hoje eu aceito, e como eu aceitei isso, ficou bem melhor do que a ideia que eu tinha. Então, a humildade, né? A vida é isso, gente, a gente compõe com o outro. Como a gente pode ter razão numa coisa, o outro pode ter razão na outra. A gente tem que aceitar isso, saber aceitar. Eu dei um exemplo muito simples, muito comum que aconteceu hoje. Vamos dar milhares de exemplos de como a nossa arrogância, ela pode ir, porque a arrogância total yang, de energia yang, que não quer dizer masculina, só, ou energia yin, quer dizer só feminina, pode ser dos dois, porque é questão de personalidade, ela vai a total incapacidade de aceitar o outro. Não aceitar o outro como ser humano, aceitar qualquer coisa que veio do outro, não aceita. Tem um controle que tudo justifica, e aí é a incapacidade de aceitar o meio ambiente, encerrando em si mesmo, uma jaula de ilusões. O yin, ela tem incapacidade de aceitar o meio ambiente, não gosta. Então, ela está morando sendo da cidade e não gosta de ser da cidade. Não gosta de apartamento. Mas aí ela vai para casa, não gosta. Vai para o mar, nada gosta. Ela se encerra em si mesma, entendeu? Então, são várias maneiras de ser arrogante. E o arrogante uma das coisas que ele perde já no final da sua formação de arrogante é a autodisciplina. Ele não consegue. Fica tudo caótico, esquizofrênico, tudo caótico. Ele começa a entrar no caos, porque ele não consegue ter disciplina. Não é que ele não quer. Aliás, nem me passa na cabeça querer. Ele não consegue, não sabe o que é isso, entendeu?
O Yang, ele só aceita o que ele próprio pensa. A disciplina, é ele que se impõe disciplina. Então, se ele acha que ele tem que dar 100 passos por dia, ele vai dar 100 passos por dia. Mas ele que tem que achar, mais ninguém. E uma das coisas também da arrogância aí é a interpretação das coisas errôneas, porque quando a pessoa distorce uma verdade. Então, é uma arrogância in. Então, você tem que anguizar essa pessoa correndo, tá? Então, sabe, dá um sal para ela, coisa concreta, muita semente, muita raiz, né, para acertar. Porque você tem que também fazer na parte da alimentação e na parte espiritual, mais do que na parte doutrinária, no falar, tá? Então, isso aqui nos interessa por causa dessa coisa da arrogância. Então, o Manchu Bushi fala que o ser humano ele é ou arrogante yin ou arrogante yang, dependendo do estágio que se encontra. E é mesmo, é isso mesmo. E a diferença vai parar nas doenças. Então, a primeira doença moral, né, emocional, depois mental, espiritual, e precipita-se, vai se precipitando para o físico. E depois, então, quando se instala a doença no físico já, que a pessoa ou vai chorar ou vai se maldizer, dependendo da maneira da pessoa ser, aí você vai ter que começar dali para trás. Então, vai começar dando alimentos, gestos e forma, yin ou yang, para poder conduzir a energia no seu equilíbrio. E a ayahuasca ajuda muito porque ela age como uma energia divina, consertando o desequilíbrio do corpo, não importa se é mais para um, mais para yang. Ela vai consertar. É a hora que a gente vê a verdade, é a hora que eu acho muito bom. Tem um mestre que falava assim, que era melhor passar mal do que não passar. Porque você está sendo corrigido melhor do que quem não está sendo corrigido. Foi abandonado à própria sorte, né? Então é melhor que o astral nos veja e a gente aprenda de alguma forma. Não é apanhar, é porque está acertando a energia, melhorando a energia, equilibrando. Então, tudo que tiver em desequilíbrio vai levar uma dosagem de energia maior, para poder encontrar o equilíbrio. Está entendendo? Então, é isso que acontece dentro dos trabalhos, não é que você passa mal. Então, é interessante a gente estar entendendo e a gente vai começar a compreender essas coisas nos conhecimentos antigos, como esse aqui da macrobiótica. Por exemplo, as causas da Yang, de doenças, excesso de carne. Então, excesso de carne, alimento animal, sal, assados, queimados, e pouco líquido. Mas, então para a carne. Não precisa parar a carne, diminui a carne. A macrobiótica não é contra a carne ou a favor da carne. Diminui. Diminuiu já está de bom tamanho. O yin, excesso de açúcar, frutos, produtos químicos, medicação, álcool, picantes, líquidos em excesso. Então tira o açúcar? Não, diminui o açúcar. Então, ele vai dando uma orientação legal. Daí vocês vão me perguntar, que livro é esse? Que legal esse livro? Eu vou mostrar. Então, muito obrigado pelos coraçõezinhos, pelos sóizinhos, por tudo. E agora já estão chegando o pessoal que vai com a gente para a Maink. Nós vamos continuar lá arrumando o nosso jardim para recebê-los no melhor dos estilos, tá? Um beijo, queridos, e até amanhã. Tchau. Obrigado.